Hoje nós vamos falar de um grande desafio para o gestor de cartório: gerenciar as intrigas e conflitos que podem surgir no trabalho em equipe. Para isso, nós vamos te contar uma história primeiro. Era uma segunda-feira comum no cartório. O movimento estava normal, os documentos sendo registrados, clientes entrando, saindo, mas lá nos bastidores o clima estava pesado. Duas colaboradoras que antes trabalhavam bem juntas, de uma hora para outra, mal se olhavam, os boatos correndo nos corredores, pequenos comentários e aquelas indiretas, olhares atravessados que viraram desconfiança, e o que antes era uma colaboração virou competição silenciosa. E o que aconteceu depois? Um atendimento ao cliente demorou mais que o normal porque uma funcionária foi para o banheiro chorar. Um erro de um documento poderia ter sido evitado. Passou despercebido porque a outra estava desatenta, pensando no que responder na próxima discussão. E o pior, o clima ruim começou a contaminar os outros colegas, que também ficaram inseguros e sobrecarregados. O negócio começa a pegar fogo, Aquela panela de pressão começa a Agora para e pensa, quantos clientes percebem esse ambiente hostil? Mesmo sem saber exatamente o que está acontecendo, eles veem os olhares, as batidas de gaveta. Muitos, porque as pessoas sentem no ar quando o ambiente não é saudável. É aquela coisa de sentir, de perceber. E esse é o preço das intrigas, um custo invisível que corrói o time, desgasta a liderança e enfraquece a imagem do cartório. E aqui vai a verdade mais dura, mas é necessário. As intrigas existem porque a liderança permite. Os líderes fecham os olhos e evitam conversas difíceis ou até alimentam favoritismos e acabam reforçando esse comportamento. Mas também é verdade que a liderança não é sobre ser querido, mas é sim sobre ser justo. E no cartório isso significa ser firme e rígido com os problemas, mas sempre gentil com as pessoas. Pesquisas mostram que 80% das demissões não acontecem por causa da empresa, mas por causa da liderança. Isso significa que quando há intrigas e conflitos constantes, dificilmente o problema está nos funcionários. Muitas vezes ele nasce da forma como o líder conduz ou da falta de clareza sobre o que é tolerado e o que não é. E mais, funcionários seguem exemplos e não discursos. Pesou pro líder, pesou pra gente. De nada adianta falar em trabalho em equipe se o próprio líder permite fofocas, ignora aqueles pequenos conflitos ou trata alguns funcionários com mais privilégios. Se você quer um time melhor, seja um líder melhor. Agora, supondo que você esteja consciente disso e quer realmente resolver o problema sem ser parte dele, nós vamos te mostrar 7 passos práticos para lidar com funcionários que fazem intrigas e conflitos. O primeiro deles é: identifique o real problema. Nem sempre o que parece é a verdadeira causa. Às vezes uma intriga começa porque alguém se sente excluído, outras vezes por uma falha na comunicação, ou até mesmo por competição entre as funções. Antes de agir, investigue. Quem são os envolvidos? Qual é o padrão de comportamento da pessoa que gera as intrigas? Como isso está impactando no time e os resultados? Escute diferentes perspectivas e não tome decisões precipitadas. Um bom líder também é um bom investigador de causas. Que não se posiciona antes de ter ouvido todo o contexto. Dica número 2, converse individualmente. Não existe solução mágica para conflito coletivo sem antes tratar a raiz individual. A melhor forma de lidar com isso é chamar a pessoa para conversar de forma reservada, nunca em grupo, soltando recados. E atenção, não é para acusar, mas para ouvir, para compreender, para entender o que esse funcionário sente. Use frases como: eu tenho notado algumas situações que estão afetando a equipe e quero ouvir o seu ponto de vista. O que está acontecendo? Esse tipo de abordagem abre espaço para que a pessoa explique e muitas vezes revela dores, questões emocionais que não apareciam em público. O terceiro: reforce regras e valores do cartório. Muitas vezes intrigas se instalam porque não existem limites claros e é papel do líder
mostrar quais são os valores inegociáveis: respeito e transparência, comunicação direta e profissional, resolução de problemas sem fofocas. Deixe claro que esses princípios estão indo contra a cultura do cartório e isso terá consequências. 4. Haja rápido antes que o problema cresça. Um conflito ignorado é como uma faísca que pode virar um incêndio. Se você demora a agir, a intriga se espalha, ganha forças e cria facções dentro do time. Portanto, não ignore os sinais de fofoca. Não espere explodir para ter que intervir. Resolva o quanto antes, mesmo que pareça pequeno. Quanto mais rápido você agir, mais leve será a solução. 5. Estabeleça consequências claras. A liderança exige firmeza. Se mesmo após conversas e orientações o comportamento continuar, é hora de aplicar as consequências. Isso significa feedbacks diretos e registrados, advertências formais se necessário e, em casos extremos, desligamento. Não se trata de ser duro, mas de ser justo. A equipe precisa ver que você não tolera atitudes que minam a confiança coletiva. Dica número 6. Crie um ambiente de confiança e transparência. Mais do que punir intrigas, o verdadeiro líder previne que essas intrigas comecem. E isso se faz com confiança. Construa um ambiente onde todos se sintam à vontade para falar diretamente com você, ao invés de ter que recorrer a fofocas, a reunião da reunião. Incentive conversas francas. Pergunte o que eu não estou vendo. Tem alguma coisa que vocês queiram falar ao final de cada reunião? Resolva os problemas com diálogo. Reforce sempre que a fofoca não faz parte da cultura da equipe. Quando existe confiança, o espaço para intrigas começa a se dissolver e até a tentativa de novas pessoas fazendo intriga se diminui. Fortaleça sua liderança para lidar com perfis difíceis. Liderar não é apenas organizar tarefas, é lidar com pessoas e suas complexidades. Se você sente dificuldade em enfrentar situações de conflito, é sinal de que você precisa investir em si mesmo, desenvolver inteligência emocional, aprender técnicas de feedback e comunicação assertiva, buscar uma mentoria ou capacitação em liderança. Tudo isso tem na Cartório Flix. Lembre-se, quanto mais forte for a sua liderança, mais fraco será o espaço para intrigas e conflitos. Líder, o papel de conduzir um time exige coragem. Coragem para ser firme e reto diante dos problemas. E, ao mesmo tempo, coragem para ser humano com as pessoas. Quando você lida com conflitos de forma clara, justa e rápida, não só resolve as intrigas, mas também fortalece a imagem do cartório. E lembre-se dos 3 caminhos para compartilhar essa missão com a sua equipe. Primeiro, conte histórias reais, use exemplos para mostrar como conflitos mal resolvidos prejudicam a todos. Segundo, crie rituais de cultura e engajamento. Lembre-se os valores do cartório em reuniões e feedbacks. A Resiliência tem um projeto de engajamento e revisão da cultura para a sua equipe e liderança. Terceiro, capacite a sua equipe. Ofereça treinamentos em comunicação, em produtividade, em trabalho em equipe. No fim, a grande lição é essa. Seja implacável com os problemas, mas sempre humano com as pessoas. Esse é o papel do líder de cartórios. E se você assumir esse compromisso, pode ter certeza, a sua equipe vai se tornar mais unida, mais madura e principalmente mais preparada para atender clientes com excelência. O que não quer dizer que não haverá problemas, mas eles vão estar mais fortes para lidar com cada situação. E aí, gostou dessas dicas? Te garanto que elas vão te trazer insights para reduzir os ruídos o mais rápido possível no seu dia a dia e contribuir para a harmonia do seu cartório e o clima também. E se você gostou, deixa aqui o seu comentário, compartilha com outros líderes, ativa o sininho e te torne um explorador, porque isso ajuda o nosso canal também a levar cada vez mais ensino e contribuir para o desenvolvimento dos cartórios no nosso país. E não se esqueça que aqui na Cartório Flix tem vários cursos e trilhas para cada cargo, e especialmente aulas para liderança. E se você quiser um presente especial, clica no link abaixo e acesse o nosso questionário, o braço direito do líder, para que você tenha um passo a passo para desenvolver líderes inspiradores assim como você. Muito obrigada e até a próxima!